Eu coloquei o título dessa mensagem como A Mesa e os Seus Inimigos. A mesa e os seus inimigos. É uma coisa muito bacana o que eu quero dizer para vocês. Eu quero que você esteja ligadinho comigo, me acompanhando, porque certamente Deus vai falar ao seu coração sobre essa questão. A mesa, ela tem um sinônimo, irmãos, de plural. A mesa não é singular no sentido de pessoas. A mesa, ela foi feita e construída e pensada para que pessoas se assentem à mesa e dali elas possam ter comunhão. Então a mesa, você nunca entra num lugar onde a mesa é para uma única pessoa. Se você já viu isso, então eu sou doido porque eu nunca vi uma mesa que seja para uma única pessoa. Normalmente a mesa pelo menos é para duas pessoas. Então a mesa tem esse sentido do plural, de ser para pelo menos para duas pessoas. São para pessoas sentarem. E a mesa, dentro desse contexto, é uma mesa onde nós precisamos entender que de lá partem muitas coisas. E é sobre isso que nós vamos falar nesse tempo, no dia de hoje. Sabe por quê? Porque a mesa, ela traz sinônimos de acordos. Tudo que nós sentamos à mesa, nós sentamos sempre com uma finalidade de ter comunhão, de ter paz, de ter tranquilidade, de ter conversa, de ter olho no olho, de ter perguntas e respostas, de ter um tempo à mesa dizendo assim: poxa, sua comida está boa, não, você queimou o feijão, mas essa comida não está legal, e daí desenrola um monte de coisa, mas tudo pela mesa. E a mesa, dentro desse contexto do Senhor, tem um simbolismo muito profundo, é o que nós vamos falar hoje. A mesa tem poder, ela tem tanto poder, irmão, que nas gerações anteriores se preservava muito essa questão da mesa. Não era assim no seu tempo, Elis? Ou isso? Do Paulo também. Eu sou mais novinho aqui, então eu posso falar vocês dois. O pai de vocês, certamente, o pai do meu pai, por exemplo, o pai do Everaldo, que tem a mesma idade de vocês, né? O que eles faziam? Sentem aqui, porque é aqui que vocês têm que comer. O pai da Valéria também, a mesma coisa. Eu me lembro uma vez que eu fui, logo no início, né? Que depois, no início não, eu já tinha bastante tempo na casa. E aí a gente almoçava aos domingos na casa dele lá. E ele tinha uma forma de almoçar. Ele tinha um lugar na mesa, a mesa. Então ninguém podia sentar naquele lugar porque ele era dele, né? E às vezes eu brincava e sentava. Ele, sai daí e tal. Mas uma coisa era certa, ele não gostava que sentava à mesa para almoçar sem camisa. E às vezes estava um calor lascado, e eu era mais gordinho, então eu sentia muito calor, né? Aí eu ia sem camisa, Valéria, põe a camisa que meu pai não gosta. Então as gerações anteriores, elas têm alguns costumes, mas o costume da mesa foi uma coisa que eles preservaram. E por essa questão, muitas coisas à mesa, por conta desse costume, geraram em outras gerações a ponto de ser valores muito bons. E esse valor, à medida que o tempo vai passando, parece que foi se perdendo. O valor da mesa não tem muita mais valor para essa geração de hoje. Porque cada um tem o seu celular, cada um vai para o seu quarto, cada um vai ver a sua Netflix, cada um vai ver as suas coisas, cada um vai conversar com o namorado, cada um vai fazer qualquer coisa, e às vezes a gente tem dificuldade em trazer à mesa um tempo que seja de comunhão. Eu não sei se na sua casa é assim, mas lá em casa muitas vezes acontece isso. Um vai falar com a Ana, o outro vai falar com o Abner, mas normalmente, pelo menos, quase que todos os dias nós fazemos uma refeição à mesa juntos. A Júlia estava me lembrando ontem, como eu era feliz no tempo da pandemia. Eu fiquei meio grilado quando ela falou isso, porque tanta gente morrendo e ela falando que estava feliz. Aí ela foi explicar: não, porque na pandemia, pai e mãe, a gente quase que não saía, não podia sair, então era tão bom acordar tarde com vocês, a gente tomava café junto, a gente almoçava junto, a gente jantava junto, e aí tal, e a coisa gostosa no meio da... Olha, irmão, de verdade, foi um tempo tão bom pra gente ali, tirando essa questão da morte, né, dessas questões, mas esse tempo que nós tivemos ali unidos foi tão gostoso, porque Deus ali estabeleceu vínculos em nós que foram maravilhosos, e marcou. Aí ela já está velhinha, 19 anos, e marcou quando ela era menor. Amém?
A mesa tem esse poder de nos trazer influências tão poderosas. A mesa tem o poder de alicerçar relacionamentos onde são quebrados. A mesa tem poder, irmão. A mesa tem poder. E nós hoje precisamos entender que tem tanto poder que a maior parte dos negócios são feitos aonde? À mesa. Eu lembro quando eu estava vendendo aqui, Mazinho, aqui, e eu frequentava lá aquela região do Itaim Bibi, porque os clientes eram ali e tal, e aí normalmente eles falavam assim, vamos almoçar? Vamos. E a gente ia para um lugar ali pertinho mesmo, almoçar e tal, e naquela mesa, muito embora às vezes a gente não falava do negócio, mas daquela mesa saía negócios. Porque a mesa tem esse poder de trazer intimidade e relacionamento. A mesa muitas vezes quebra coisas que são estruturadas de uma forma grosseira, a ponto de você entender que ali tem uma pessoa que tem uma necessidade, ou tem algo legal para te contar, e daqui a pouco o gelo quebra, e daqui a pouco você está criando vínculo, e a mesa traz esse poder da libertação. Em casas hoje, a gente tem visto essa mesa não funcionar. Mas eu quero declarar sobre a vida dessa igreja, sobre a vida da sua casa. A mesa vai funcionar na sua casa, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que nós precisamos fazer da mesa algo de propósito. A mesa nos liga a propósito. Amém, queridos? Se você tem um propósito, vá para a mesa. Se você tem coisas na sua casa, vá para a mesa. Se você tem algo a tratar com alguém, vá para a mesa. A Valéria tem feito aí um trabalho maravilhoso com as mulheres. E ela tem se empenhado lá. Essa semana fiquei tão feliz que eu vi lá, as irmãs entraram na chamada de vídeo, adoraram ao Senhor na oração. Olha que bacana, eu fiquei tão feliz com isso, de verdade. Porque o Senhor habita no meio da comunhão, está entendendo, irmão? E aquilo lá, muito embora vocês não estavam sentados à mesa, mas simboliza uma mesa de comunhão. Então eu quero aqui em nome de Jesus falar para vocês que vocês entrem lá, orem lá, 15 minutos do seu tempo, e vocês estão construindo o quê? Relacionamento, mesa de comunhão. Muito embora eu não consiga fazer isso com os homens, mas de vez em quando eu saio com um, saio com outro, vou tomar um café aqui, um café lá, e aí Deus estabelece comunhão com a gente vai ali crescendo e vai fazendo planos, e vai trazendo à tona situações que a gente precisa construir na igreja, e Deus vai ministrando ao meu coração, e a gente vai comendo, e Deus vai falando aquilo tudo que Ele precisa falar. Sabe como? À mesa. E nós precisamos aqui, irmãos, entender que a mesa, ela liga propósitos. E nós precisamos usar da mesa para poder construir propósitos nessa igreja. Amém, queridos? A mesa tem poder. A mesa tem poder de convencimento, sabia? Quando você está à mesa, você consegue, na brincadeira, no falar, na discussão séria, no sentido de falar um ao outro. Ela tem poder de convencimento. A mesa é tão poderosa, irmão. Olha só o que eu vou dizer. A mesa é tão poderosa que os maiores anunciadores de hotéis, uma das coisas que ele mais passa para você, quando você está vendo lá, pacote não sei das quantas, o que ele passa? O café da manhã. Aí pronto, já te derreteu todo. O ano passado, os meninos estavam brincando comigo, nós fizemos uma viagem a Salvador, e aí eles falaram assim para mim, eu já sei, pai, tem que pensar no café da manhã. Eu falei, mas é lógico. Nós fizemos uma viagem 10, irmão. Olha, mas foi uma viagem maravilhosa. De 10 meses nós fizemos essa viagem. 10 meses pagando e 5 desfrutando. Tá entendendo? Já fez essa viagem? É só 10 meses pagando e 5 desfrutando. Senão você não vai. Mas fomos lá. Aí quando a gente desce pro café da manhã, é maravilhoso, Paulo. Porque você vê lá, tudo que você não... Parece que nada daquilo você nunca comeu na vida, né? Mas no hotel é mais gostoso, irmão. Aí você vai lá e pega o iogurte. Parece que você nunca comeu iogurte. Você vai, pô, esse leite é diferente. Parece que você nunca tomou leite. Ah, mas esse pãozinho é gostoso. Mas o pãozinho é o mesmo que tem na sua casa. Parece que tudo é legal. Por quê? Porque ele faz aquilo para que você sente a mesa. E fala assim, eu estou no melhor lugar. Tá valendo eu pagar 10 meses de férias. A mesa tem poder de convencimento. Nós precisamos usar a mesa e o poder que ela tem de convencimento para nós fazermos dela
um legado, uma história, algo poderoso, e que ela possa nos ligar a propósitos em nome de Jesus. A mesa tem poder, diz, a mesa tem poder. A mesa tem poder. E por que às vezes a gente não utiliza a mesa? Por que a gente é tão displicente nessa questão? Por que a gente não pode ensinar os nossos filhos a dizer assim, aqui tem poder e a gente precisa se relacionar? Por que a gente não pode trazer à mesa situações, muito embora às vezes um está de bico aqui, já quantas vezes eu sentei de bico lá, os meninos lá quietos de um lado, eu quieto do outro, a Valéria quieta do outro, mas a gente está ali à mesa, comendo. Tudo bem que a gente come mais rápido para poder ir embora, né? Fugir do problema, às vezes. Mas estamos à mesa. A mesa é o poder, irmã, de a gente poder olhar um nos olhos dos outros e dizer assim, olha, muito embora as coisas estão ruins, eu estou aqui à mesa porque tem um propósito maior nesta família, de estarmos unidos e vencermos as dificuldades. Essa semana passada, alguém me ligou e falou assim para mim, Marcelo, eu estou com um problema na minha empresa. E o problema está na comunicação dos meus funcionários. Eu queria muito pedir a sua ajuda. Você pode vir aqui? Falei, vamos lá. Fui à empresa. Fiquei quase uma hora e meia conversando com a dona lá da empresa. E ela me relatou tudo. E dentro daquilo que ela me relatou, algumas coisas Deus me apontou a ponto de ser ela mesma. E ela reconheceu e de fato era mesmo. E as outras coisas era em função dos funcionários. E eu disse para ela, nós podemos resolver isso. De uma forma. Sabe como? Não sei, ela disse. A mesa. Quando nós temos conflitos, irmãos, a mesa é o melhor lugar para a gente resolver os conflitos. Aí eu disse para ela, você topa? Porque nós vamos mexer nessa situação. E ela disse, eu topo. Então chame todas as 8 ou 9 pessoas. Quando eu saí da reunião com ela já estava chorando, a pessoa chorando. Aí os funcionários tudo assim em pânico. Aí fui, cumprimentei a cada um deles. E ela falou, nós precisamos fazer uma reunião. Vamos todos para a sala de reunião. E eu fui. Aí eu contei uma história para eles. E a partir da história eu disse assim, tudo é espiritual, que se transforma no contexto terreno. E eu sei que eu posso falar aqui, porque tudo que vocês estão vivendo é um contexto espiritual. E trouxe uma palavra, e nessa palavra que eu trouxe para eles, eu trouxe uma palavra de colocar à mesa os problemas. E cada uma começou a narrar a situação, e quando começou a narrar, não tinha fundamento o que elas estavam fazendo. Porque era espiritual. E quando eu trouxe a palavra, que elas colocaram a situação, e eu comecei a dizer, olha, é assim que Deus direciona, é dessa forma que Deus quer. Sabe, irmão, quando parece que entra um frescor dentro da sala, o clima baixou. A situação mudou, o rosto das pessoas mudaram. E aí eu comecei a orar diante das pessoas, e disse, Senhor, a mesa tem o poder de convencer e mudar a história. Muda aqui em nome de Jesus. Terminei a reunião, quando eu terminei de orar, que eu me levantei, eu falei, eu gostaria de dar um abraço em cada uma de vocês. E abracei, e aí o choro veio. Perdão daqui, perdão de lá, perdão para cá. E o pivô da situação, do problema, ficaram reservadas, todos nós saímos. E as pessoas continuaram conversando. E ali houve perdão. Sexta-feira agora, eu passei uma mensagem para ela. Falei assim, como é que está o clima na empresa? Marcelo, você não sabe. Está tudo diferente. Deus agiu aqui. Olha, parece que eu não estou acreditando que estava daquele jeito. Deus está agindo aqui. O poder da mesa tem o poder de convencimento. Sabe, irmão, eu falo porque é tão poderoso Deus agir em nosso meio. É tão poderoso o agir de Deus dentro da nossa casa. Porque quando a gente destrava a presença de Deus, Pai, sobre nós, Deus vem de uma forma que às vezes a gente não acredita. Mas a gente sabe que é Deus agindo.
E é por isso que nós precisamos entender que o poder da mesa, ele tem elementos que nós precisamos diariamente. São coisas que nós temos que ter dentro da família, para que a família não se torne, para que a mesa não se torne mais uma coisa que não seja interessante. Não, nós temos que ter prazer em sentar à mesa, uns com os outros. Estava ali dentro, antes de iniciar o culto. Aí, eu não vou falar quem era, mãe. Era o Ricardo e o Ricarte e o Alex, mas eu não vou falar, os três. Aí começaram a falar: a dona Sônia, que isso, já não está aqui o negócio, como é que tá, tal, não tem lanche hoje. Eu falei: eu não sei de nada. Aí o Saulo também ajudou, viu? Vou ligar para ela. Tudo bem. Mas quando o lanche chegou, a alegria ficou estampada, né, na cara dos meninos. Porque estava à mesa. Muito embora pareça uma bobeira, irmão, mas isso muda sentido de coisas. Deus instituiu nessa igreja o cafezinho, Anne. O cafezinho é a mesa. É o lugar da comunhão. Parece uma coisa tão infantil, tão boba, sem propósito. Mas ali, Luciano, a gente brinca, a gente se diverte. Eu sei como é que está a sua semana. Eu sei como é que você não está. Eu sei que quando você me pede oração. Eu sei quando você está passando dificuldade. No cafezinho. A mesa. Nós precisamos ser família que sente a mesa. Nós precisamos ser uma igreja que sente a mesa. Nós precisamos ser pessoas que sentem a mesa. Porque a mesa tem poder. A mesa tem poder de resolver conflitos. Eu sei disso, irmão. Você sabe que uma das coisas mais terríveis nas pessoas, e eu falo de um modo geral, é a arrogância. Você sabia disso? Porque quando você começa a puxar para o seu lado, eu estou certo, mas você está certo, você está errada, você está errada, eu estou certo, e aquela confusão lascada nada mais é do que uma arrogância que está em nós, a ponto de não entender e não dar braço a torcer para que a outra pessoa entenda, saiba que a gente está pelo menos assim recuando e fazendo aquilo que a pessoa quer. Quantos entenderam o que eu falei? Mais ou menos? Eu falo de novo, irmão, não tem problema não. Às vezes a arrogância, ela não nos permite resolver conflitos, porque nós estamos tão tomados de si que não escutamos o outro. Uma das coisas que eu aprendi nessa situação que eu falei para você da empresa é que a arrogância, ela às vezes está travestida de razão, sabia? Eu tenho a razão. Eu tenho o direito. Então não permito que você fale, sabe por quê? Porque eu tenho o direito. Aí os casais se separam, sabe por quê? Porque eles têm direito. E não conseguem dar um passo atrás sequer para poder estar à mesa, olhar no olho e dizer para um para o outro: não, tudo bem, eu estou errado mesmo, eu preciso mudar, a sua proposta é melhor. E foi o que eu disse lá nessa reunião. Você sabe o que está acontecendo aqui? É que vocês estão achando que estão no direito. Então, por conta disso, aquele projeto que é do outro funcionário, que poderia ser bom para a empresa, você não dá o braço a torcer. Porque muito embora seja melhor, você fala: não, eu quero o meu direito, e as minhas coisas que valem. Mas quando nós nos colocamos na disposição, irmão, de entender que aquilo que está sendo trazida pelo outro é melhor que aquilo que nós temos que baixar a guarda e dizer assim: é melhor para um todo, então eu vou embarcar com você. A mesa, ela tem esse poder de você colocar e tentar entender que aquilo que Deus está ministrando no seu coração às vezes é melhor daquilo que você está pensando, irmão. Muito embora às vezes você queira, e está tudo lindo, maravilhoso, andando tudo certinho, aí Deus fala assim: não é este caminho que eu quero para a sua vida, eu quero um outro caminho. E aí Deus começa a falar com você, e você sabe o que faz: fecha os seus ouvidos a ponto de não escutar a voz de Deus. E aí a arrogância, o seu direito, a sua razão, ela entra de uma forma tão grande em você, a ponto de você não mais caminhar com o Senhor. Sabe o que você faz? Você se levanta da mesa do Senhor e vai para uma outra mesa.
E isso é um grande fator dentro da igreja cristã. Porque muitas pessoas, sabe o que faz? Elas falam assim: eu não concordo com isso, pastor. Mas você não tem que concordar comigo, irmão. Você tem que concordar com a palavra de Deus. Se está na palavra de Deus, não sou eu mais, é a palavra. Se você está dizendo para mim que você não concorda, você está contra a palavra. Então sabe o que você faz? Por conta da sua arrogância, do seu direito, da sua razão, você se levanta e vai comer em outro lugar. Eu quero querer, irmão, de verdade, que a mesa do Senhor nesse lugar seja tão interessante a ponto de você não querer se levantar daqui para comer em outra mesa. Nós temos esse problema de poder não, às vezes, permitir que Deus haja em nós por conta dessas arrogâncias que há em nós. Nós precisamos voltar à mesa do Senhor. Nós precisamos comer do pão que o Senhor nos dá. Nós precisamos beber da água que Ele nos dá. Você precisa estar à mesa. Você precisa conversar com Deus. Você precisa ouvir a palavra do Senhor. Porque à mesa nós aprendemos uns com os outros. Você não sabe o quanto eu aprendo com vocês. E aprendo de verdade. Eu não estou falando para massagear o seu ego, não. Eu aprendo de verdade. Eu aprendo a ser resiliente. Eu aprendo a ser amoroso. Eu aprendo a não falar e escutar. Eu aprendo com vocês fé, que muitos de vocês têm, às vezes até mais que eu. E amém, que eu possa aprender. Aprendo a cantar, né? Vocês que cantam aí. Não é isso? Aprende. Quando nós estamos numa mesa, irmão, por exemplo, nós estamos num restaurante, e está uma família, hoje eu fui buscar uma marmita lá no restaurante, uma família imensa lá. E eu vi essa cena que eu vou falar aqui, muito embora eu já tinha escrito. Foi engraçado, eu vi essa cena lá. Uma família grande sentada à mesa. E aí um cara lá falou assim: ô fulano, me passa o que você tem aí para mim. Aí o cara foi passando de mão em mão até chegar no cara. E eu aprendi, porque eu já tinha escrito isso aqui, falei: olha que coisa interessante, Deus me mostrando na prática aquilo que eu escrevi. Na mesa, nós partilhamos o que temos, uns com os outros. Na mesa, à mesa, nós comemos o que todo mundo pode comer. Se o feijão está aqui, a pessoa que está lá, ela pede, o feijão vai chegar até ela. Se o arroz está aqui, a outra pessoa pede, o arroz vai chegar até ela. Tudo que está à mesa, nós partilhamos uns com os outros. Nessa igreja, nós precisamos ser uma igreja que partilha o que está à mesa com as pessoas. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a mesa tem poder. Você já pensou qual é o propósito da mesa da sua casa? Eu não falo do objeto, eu falo do sentar, da comunhão. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que aquilo que você está fazendo, ela tem resultados no amanhã das vidas da sua família? Você já parou para pensar que, muito embora parece ser uma bobeira sentar todo mundo junto, isso tem um valor gigante espiritual? Talvez na sua família não tenha esse costume. E você viveu por anos a fio sem esse costume de sentar à mesa com seus pais, com seus irmãos. Mas aqui eu estou fazendo um desafio. Inicie esse processo dentro do seu lar. E você vai ver quão transformador é, em nome de Jesus. Estou falando demais e não li um texto. Eu quero ler um texto com você. Salmos 23, versículo 5 diz assim: Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A mesa tem poder. Davi era um homem de guerra. E ele que escreveu esse salmo.
E por ser um homem de guerra, muitas coisas e muitas guerras, até mesmo antes de começar, ele conseguiu solucionar aonde? A mesa. É por isso que ele traz esse simbolismo do poder da mesa e daquilo que Deus pode fazer. E eu quero trazer algo para você aqui, para você entender. Quando a Bíblia diz lá no versículo, preparas-me, ele não está dizendo de algo futuro, ele está dizendo de algo que já aconteceu. Sabe quando você chega numa casa de uma pessoa e aí ela sabe que você está chegando, e quando você chega do portão você sente o cheiro do cafezinho, do almoço? E aí a pessoa chega assim, muito amorosa com você, muito amável, que poxa, que bom que você chegou, ai que legal, ai olha, já preparei, está tudo pronto, o almoço, o jantar, o cafezinho, é só a gente sentar aonde? À mesa. Esse versículo está dizendo exatamente isso. Deus já preparou a mesa para você. Posso ouvir um amém em nome de Jesus? Deus já preparou. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós necessitamos está onde? À mesa. Davi ele traz esse simbolismo na mesa, dizendo assim: ei, tudo que eu preciso, Deus, para ganhar uma guerra, eu sei que é o Senhor que provê. Tudo aquilo que eu necessito para a minha vida diariamente é na mesa que eu sei que o Senhor vai me dar. Tudo aquilo que eu tenho e necessito para vencer as minhas dificuldades, eu sei que a mesa do Senhor, eu vou conseguir. É por isso que eu estou dizendo para você, irmão, a mesa já está pronta em nome de Jesus. A mesa já está pronta ao seu favor. A mesa do Senhor já está preparada para que você se sente junto ao Senhor Jesus, ao lado do Cordeiro, para dizer para Ele, ao Senhor, eu estou à sua mesa, eu estou ao seu lado. Ah, Senhor, muito obrigado por esse alimento em nome de Jesus. Amém, queridos. Nós temos a mesa preparada, e a mesa que o Senhor estabeleceu nesse tempo, nesse versículo, é que nós precisamos entender que há comunhão em nome de Jesus. Quando nós sentamos à mesa do Senhor, Paulo, a única coisa que Ele quer de nós é o seguinte: se sirva, porque eu preparei para você. A grande dificuldade que nós temos, sabe o que é, irmão? É muitas vezes nós nos sentimos indignos de estar à mesa. Nós não temos, às vezes, entendimento suficiente para entender que Deus já nos perdoou. Amém, queridos? Você se sente perdoado por Senhor? Hoje é um dia de ceia. E antes da ceia, se você tiver alguma coisa, conserte isso em nome de Jesus. Para que você tenha do Senhor uma mesa completa e algo transformador sobre a sua vida. A mesa, ela tem esse preparo da coisa que está preparada. Sabe por quê? Porque quando nós temos dificuldade, Pai, a mesa traz a solução. Quando nós estamos com problema financeiro, a mesa traz a solução. Quando nós temos problema relacional, a mesa traz essa solução. Quando nós temos um problema na comunidade, no âmbito espiritual, a mesa traz essa solução. Quando nós temos problema dentro da nossa casa, sente a mesa, porque lá vai ter a solução. A mesa tem tudo que nós precisamos, irmão, em nome de Jesus. A mesa, ela não falta nada. Tudo aquilo que o Senhor coloca sobre a mesa, nós temos livre acesso, tá entendendo? É por isso que você precisa entender nessa noite que a mesa, ela está posta para cada um de nós. Sabe para quê? Para a gente ceiar com Ele, comer daquilo que é a nossa necessidade. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor já sabe, Ele já preparou, Ele já colocou o pãozinho daquilo que você precisa, já colocou o leitinho do Saulo, Ele já colocou um monte de coisa, entendeu? Para que você se sinta à vontade e possa, em nome de Jesus, saciar aquilo que Ele tem preparado para você. Amém, queridos? A mesa é comunhão, a mesa é presença, a mesa é Deus sentando ao seu lado. A mesa, ela tem o poder de libertar as pessoas que são cativas, presas nas situações. Sente a mesa, converse, olhe olho no olho e diga para as pessoas: o Deus que nós servimos é muito maior do que aquilo que você está pensando. Estava eu e o Ricardo aqui segunda-feira. Eu estava sentado aqui. Ricardo aí, onde vocês estão aí. A gente trocando ideia. Aí estou vendo ali uma sombra de uma pessoa. Não é assim, cara? Eu fui conversando com ele. E o negócio meio abaixado aí, a porta. Eu estou conversando, estou vendo lá a sombra passando para lá e para cá.
esquisito esse negócio. Aí o Ricardo botou o carão para fora, eu também estou vendo. E viu mexendo. Aí, cara, uma pessoa, a gente já fica preocupado com assalto, né? Mas Deus falou assim, cara, é algo diferente. E eu aqui internamente, Senhor, tu tens o poder. E eu estou sentado à sua mesa. Maior é o que está aqui do que aquele que está ali se tentando. Aí, continuei conversando com o Ricardo. Quem não vai dormir essa noite, irmão? Quem não vai dormir essa noite? Aí, conversando com o Ricardo, saí daqui, bluf, levantei a porta. Quem estava lá? Ninguém. Não corri nada. Corri nada. Eu disse em alto bem som. O Ricardo viu. O Senhor é por nós. E nós aqui somos maioria. Em nome de Jesus. A mesa traz o poder de você confrontar aquilo que vem contra você. Porque você está garantido. E tem o alimento certo para cada situação que você tem. Sabe, irmão, o que acontece é que a mesa às vezes se torna algo tão insignificante para as pessoas cristãs, que elas às vezes não têm mais essa vontade, esse ânimo de estar à mesa, em comunhão com os irmãos, de estar aqui na igreja, de fazer as coisas do Senhor, e estar aqui adorando ao Senhor. E isso acontece muito. E acontece mesmo. A questão é o seguinte: nós precisamos, em meio a essa situação, entender que só na mesa do Senhor nós temos o alimento certo. Eu vou falar algo muito sério aqui, para aquilo que Deus colocou no meu coração. A mesa, quando você não se assenta à mesa do Senhor, você vai sentar na mesa do diabo. Não tem outra conversa. Não tem meio termo. Papo reto e direto. Se você não está sentado à mesa do Senhor, você sentará à mesa do diabo. Essa semana eu tive uma visão de uma certa pessoa. Depois fui conversar com ela. E a visão era da seguinte forma. Eu vi ela numa roda de amigos, conversando. Tinha lá umas 6, 7 pessoas. Uma rodinha mesmo. E eles estavam trocando ideia, todos animados, felizes, trocando ideia, pá, tal. E eu estou aqui, ó, na minha visão, estou vendo eles lá na roda, bem pertinho. E eu estou aqui atrás, olhando. E eles trocando ideia, conversando, cada um com um copo de bebida na mão, tomando, e aquela coisa, tal, aquela festa maravilhosa entre eles ali, aquela resenha, tal. Só que por trás Deus me mostrou. Eles estavam aqui unidos, né? Rodinha. E aqui atrás estava o diabo assim, ó. Balançando e falando assim: eu te enganei mais uma vez. Você está no lugar que eu queria. Você está no lugar que eu queria. Eu consegui te enganar mais uma vez. Quando você não está na mesa do Senhor, você está na mesa do diabo. Não tem meio termo. É por isso que nessa noite Deus está recordando a você e te acordando, dizendo: sente a minha mesa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu para te abençoar. Eu sou a água que transforma o seu ser e a necessidade que você tem. Sente a minha mesa. Para cada dificuldade que vocês tiverem, há um alimento específico para você vencer cada uma delas. Eu falei para essa pessoa lá: poxa, misericórdia, que Deus seja repreendido, que seja repreendida essa situação. Bacana, tem que ser repreendido. Mas vale um posicionamento. Eu sempre digo para as pessoas: o lugar que você frequenta revela o que você procura. Qual é a mesa que você tem buscado? Qual é a mesa que você tem desejado? Porque nós, em todo tempo, como cristãos, precisamos ser posicionados em Cristo Jesus. Porque não dá para brincar de ser cristão. Temos que ser homens e mulheres posicionados.
Saia dessa mesa onde você está vivendo, comendo. Saia dessa mesa. Porque não é esse lugar que Deus te quer. Deus quer te fazer feliz, próspero, mas a mesa dele. Não a mesa daquilo que o mundo te oferece. Nós precisamos tomar atitudes, irmão. Saia dessa mesa em nome de Jesus. Algumas mesas que eu falei aqui e eu quero falar para você também. A mesa de oração, por exemplo. Eu sou uma pessoa que observo bastante e tenho isso por natureza. Sim ou não, Valério? Muito embora eu sou meio vesguinho, mas eu enxergo ainda bastante. Já, vocês não repararam, né? Agora vou reparar. Pronto, não devia ter falado isso. E tem algo muito especial, porque às vezes eu não vejo, mas o Senhor me traz à memória, me traz ao coração. Momento de oração nessa igreja, irmão, para orar, não é para você ficar falando. O cafezinho já foi instituído para você resenhar depois. Porque quando você não está no momento de oração, sabe o que você está fazendo? É como se Deus tivesse sentado ao seu lado assim: ei, eu quero te servir. Olha para mim. Olha aqui, eu estou com um pãozinho tão fresquinho para te dar. Olha esse suco que você ama tanto, eu fiz tão fresquinho para você. Ei, vem fazer parte comigo, vem fazer comunhão comigo. E você foge desse tempo. Se a Cris estivesse aqui, eu ia mandar ela, pedir para ela anotar. Todas as vezes que você foge de um momento de oração, você dá passos largos a um problema na sua vida. Porque a comunhão, a mesa do Senhor, é que te livra do problema. Ou você cria em você algo que seja desejoso em orar, ou você vai ficar patinando nos mesmos e velhos problemas. Sabe por quê? Porque você está virando as costas para quem quer te servir com o melhor. Momento de oração para nós orarmos, porque Deus está nos chamando à mesa para ter comunhão. Ah, mas você está falando só aqui? Não, aqui também, mas na sua casa. Ontem eu tive um momento tão gostoso com o Senhor. Estava lá mexendo no celular de bobeira. Aí o Senhor, cara, sabe aquele incômodo? Vai orar, vai orar, vai orar. E eu fui orar. Larguei, fui orar. Ah, que prazer. Que coisa gostosa sentir a presença de Deus. Como é bom a gente ser obediente. Como é bom a gente se alimentar do Senhor. Como é bom a gente ter comunhão com o Senhor. Sabe como? A mesa. Deus está nos chamando para nos curar, para nos restaurar, para nos trazer uma nova unção, para nos dar capacitação, para expandir o seu reino. A partir de onde? Da mesa com Ele. Essa noite nós precisamos tomar uma decisão, irmão. Sabe por quê? Porque nós não podemos servir dois senhores. Há um outro texto que diz aí em 1 Coríntios 10, 21. Olha que forte esse texto. 1 Coríntios 10, 21 diz assim: não podeis, é imperativo, tá, irmão? Não podeis beber o cálice do Senhor. E o cálice aonde? Aonde a gente bebe cálice, irmão? Dentro desse contexto que eu estou falando. A mesa. Ou do demônio. Não poder ser participantes da mesa do Senhor e também da mesa do... Está na hora de a gente tomar uma posição nesse lugar. Está na hora de você entender que o seu lugar é a mesa com o Senhor. E parar, em nome de Jesus, de ficar vacilando um pé cá, um pé lá, e viver de acordo com aquilo que você acha. Não, irmão, nós somos aqui servos do Deus Altíssimo. Nós não somos o mandante dele. Nós não mandamos nele. Nós servimos ao Senhor Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém, irmão?
Nós estamos aqui para dizer para Ele: Senhor, nós dependemos totalmente do Senhor. Se a Tua graça não nos alcançar, nós estamos falidos. Mas na Tua mesa nós temos provisão, nós temos alimento, nós temos unção do Senhor, nós temos energia, estratégia para vencer as hostes malignas. Mas é a mesa, não é da forma que você quer. Por isso que às vezes o Senhor me dá umas visões doidas, assim como eu tive com essa pessoa durante essa semana, que estava lá todo feliz, com os amigos, bebendo, e Deus estava dizendo assim: ei, aliás, o diabo estava dizendo assim: eu te trouxe para o lugar certo, eu te enganei mais uma vez, agora você está sobre o meu mando, você está fazendo o que eu quero. Em nome de Jesus, que você seja liberto dessas questões, irmão, e viva tão somente a mesa do Senhor, porque lá é o lugar certo para você progredir na sua vida. Você perdeu a oportunidade de dar um amém, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, mas irmão, em nome de Jesus, pega isso na sua vida. A cada passo que você der, fugindo do momento da oração, você corre passos largos para um problema da sua vida. Você quer ver uma outra mesa que é oferecida para você? É a música. Eu sou músico, irmão, desde que eu me conheço, faz 2 anos. Eu lido com música e já vi tanta coisa no meio da música, tanta coisa. Mas há uma coisa muito poderosa para você entender o poder da mesa em relação à música. Um cara ficava endemoniado na Bíblia, Saul, não é isso? Você que é musicista, né? Saul, não é isso? Saul, foi o que eu falei. Aí ficava doidão lá, maluco. Aí mandava chamar quem? Davi. E o Davi cantava? Sim ou não? Porque ele deveria ser ruim como eu. Ainda bem que tem as meninas para ajudar eu. Mas Davi o quê? Meu coração é do meu mestre. Cantando para Esaú: a minha vida é do meu mestre. Não é isso? Aí o que o demônio fazia? Odeio essa música. Vazava. Porque o louvor liberta. Aí, as pessoas hoje, qual é o problema de você escutar uma música que não seja cristã? Irmão, eu vou falar aqui a minha opinião. Há músicas e há músicas. Há músicas que você sabe de onde é a origem dela. Não ouça. Muito embora ela seja bacana. Muito embora ela tenha um ritmo bacana. Muito embora ela seja muito bem trabalhada. Não ouça. Você sabe que o cara fez um pacto para aquela música. Elimina. Tem outras músicas que a letra por si só já diz contrário à sua natureza de fé. Não ouça. Mas hoje não. Que mal tem. Se eu acabei de dizer agora que a música libertou um homem porque ele estava possesso, o poder da música tem poder dentro da sua casa. É por isso que eu falo para você às vezes: está triste, bota um louvor. Está angustiado, coloca um louvor. Está precisando de uma resposta, bote um louvor. Está feliz da vida, bota um louvor. Está sem nada para fazer, bota um louvor. Porque a presença do Senhor certamente fará a diferença através da música. É o banquete, é a mesa do Senhor dentro da sua casa. Nós precisamos tirar a cultura mundana que há dentro do nosso lar e parar de escutar músicas que muitas vezes exalta a bandidagem, a coisa contrária ao Senhor e até a nossa fé, agredindo aquilo que nos agride. E Deus fica falando assim: cara, eu queria tanto que você escutasse pelo menos o Cirilo, o Antônio Cirilo. Eu queria tanto que você escutasse o Ministério de Música da Igreja Comunidade Cristã Carisma. Amém, irmão? Olha, nem as meninas aqui para me ajudar. Jesus, vocês estão aonde, hein? Vocês duas? Aqui? Amém? Você falou? Então tá, desculpa. Bota um louvor.
Porque o louvor liberta, é a mesa, é o banquete. Imagina, gente, imagina, olha que coisa linda. Deus é perfeito, amém, queridos? Tudo que Ele faz é perfeito. Imagina você sentado à mesa, aí Jesus vem com uma viola assim, e começar a cantar, estilo Elvis Presley para você. Você vai chorar ou não vai? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, quem que não vai se derreter diante de um negócio desse? Aí a gente às vezes prefere escutar, ô Gabriel, qualquer tranqueira que vem aí. Do que... Ai, Jesus. Do que levantar as mãos para o céu, Senhor, eu te louvo, te louvarei. Não importa as circunstâncias, né? Nós precisamos sentar à mesa com o Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Que Deus está nesse lugar. Prepara-se uma mesa. Sabe o que ele fala lá? Coloca o versículo 25 de novo, Valéria, por favor. Olha só, a segunda parte do versículo, ele diz assim: unge-me, unge a minha cabeça. Poder do óleo, da unção de Deus. Deus, ele está falando assim: ei, eu já preparei a mesa, você vai se alimentar, você vai ser abastecido por tudo aquilo que você precisa. Toda a sua necessidade será suprida, porque eu conheço o que passa dentro do seu coração. Eu conheço o seu amanhã. Eu sei que amanhã é melhor você comer esse pãozinho aqui, que amanhã você vai precisar dele. Depois de amanhã, semana que vem, você vai precisar desse suquinho aqui. Então toma esse suquinho. Eu já coloquei tudo aquilo que você precisa. Está abastecido, comeu bem, você precisa de mais alguma coisa? Então tá, agora eu vou te dar poder. Unge-me com o teu poder. Então o Senhor vem, através da fala de Davi, diz assim: me unge com o teu poder, porque a unção do Senhor é que vai me fazer ganhar as guerras lá fora. Quantos estão entendendo? Você quer ganhar a guerra? Você não come, você não senta à mesa, e quer poder de Deus como? Se você vira as costas para o Senhor. Deus está dizendo para nós essa noite: precisamos sentar à mesa, reconhecer o senhorio do Senhor, e nesse reconhecimento permitir que sobre nós venha o poder dele. Porque quando nós falamos à mesa, nós estamos falando de um lugar guardado, não é assim, Paulo? Dentro da casa, a ideia é essa: é você estar dentro da casa, sendo servido pelo Senhor. Mas o diabo anda ao nosso derredor. Você acha que ele não está lá na janela vendo você sentado com um Deus, dizendo assim: seu filho da mãe, eu vou te pegar quando você sair daqui? Só que ele não entendeu que antes de você sair, Deus derramou o óleo precioso dele sobre você. É por isso que quando ele veio aqui, ele foi embora, porque sobre a minha vida e a vida do Ricardo está o cordeiro, o sangue do cordeiro. Aí você sai para segunda-feira, sabe como? Cheios da palavra de Deus, sabendo o que você tem que fazer. Mas não é só isso, você tem autoridade sobre as coisas que vier contra você. Uma das coisas mais interessantes desse texto é que Deus ele é um Deus maravilhoso, ele pensa em tudo, amém, queridos? E ele não fala assim: olha, só o alimento está bom. Ele fala assim: o meu poder vai ser aperfeiçoado em você na sua fraqueza. É quando você diz para o Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do seu alimento. Então Deus te dá o alimento, te dá o poder, mas ele fala assim para você: o meu cálice transborda. Sabe o que é isso, irmão? Não vai te faltar nada. Tudo será muito mais além do que você possa imaginar. O transbordar ali é a intenção literal de você falar assim: o que Deus está me dando, eu posso repartir em nome de Jesus. Lembra do fator da mesa?
que uma comida está aqui e a outra comida está lá? Lembra que eu falei no início? Agora, Deus está dizendo para você, pega essa comida, reparta com todo mundo, porque o meu cálice, aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me deu, eu posso dividir com as pessoas.